Então, boa noite a todos. Boa noite. Iniciando o Momento Abrat 2024 com um tema que foi lançado aí nas redes sociais pela World Athletics, né? No finalzinho dessa apresentação, a gente já vai estar visualizando qual foi o post que deu origem a essa discussão de hoje, mas é justamente uma questão que ainda não está definida, é uma proposta a ser discutida com atletas, com treinadores, até para verificar a viabilidade ou não. Mas para a gente chegar na ideia que está hoje, a gente precisa perpassar por algumas questões de regra, até entender o que a World Athletics pode ou consegue estar fazendo para fazer essa mudança de regra. E a ideia é que a tábua de impulsão dos horizontais, e a tábua, a gente está falando daquela tábua de 20 centímetros de largura, por 1,22, que é o tamanho do corredor, ela se transforma numa área de impulsão, que inicialmente eles só jogaram, né, uma imagem e dizendo que essa área ainda não tinha uma medida, então muita gente colocou que, poxa, não vai ter mais linha de medição, é da onde bater o pé em qualquer parte do corredor até onde cair na área de queda, né, as questões não são bem assim, né? Tem, claro, alguma regra a ser seguida, e provavelmente isso fique para algumas competições apenas, onde se tem a tecnologia para isso, né? Mas vamos ver. Então, para a gente poder trabalhar um pouquinho de como está a ideia da regra hoje, a gente, aliás, do que se pretende lá para 2026, a gente precisa olhar um pouquinho do que a gente tem. Nós temos uma tábua de impulsão que ela é afundada no corredor, né? Então, ela é afundada no corredor, tem uma construção para isso, para que essa tábua encaixe, e aí a parte de cima ela tem que ser nivelada tanto com o corredor quanto o que diz a regra, né? Que é na superfície da área de queda. E que a borda mais próxima da área de queda dessa tábua é que é a chamada hoje a linha de impulsão. Então, a gente tem uma linha de impulsão e essa linha de impulsão ainda está prevista para essa proposta de revisão de regra. Ainda quando a gente fala da tábua de impulsão, vejam que ela trabalha, que tem que ser de madeira, né, ela deve ser retangular, tem que ser de um material rígido, adequado, no qual, se a gente está falando de prego dos calçados, né, que essa tábua ou essa área onde o atleta vai fazer a impulsão, esses pregos consigam agarrar e que não derrapem. E isso a gente tem visto que em várias competições, o tipo de pintura que se faz na tábua, muitas vezes levam a essa derrapagem dos atletas mesmo com os pregos, né? E aí tem aquela discussão de que prego pode usar, que prego não pode, pela pessoa que é responsável pela pista, não mais pela arbitragem, não mais pela regra, mas sim por quem é responsável pela própria pista, né? Então, esse é um ponto importante. E um ponto que eu quero que vocês sempre tenham em mente, que hoje a nossa tábua é de 20 centímetros e a gente tem ela afundada aí, né, não mais que 10 centímetros. Então, a gente já tem uma construção prevista para essa tábua nas pistas que já estão construídas. Então, 2026, ninguém vai chegar e trocar toda a estrutura que se tem de todas as pistas. Então, também tem que se pensar em como fazer com que se encaixe naquilo que existe hoje, né? Ou se vai se pensar em fazer uma outra estrutura para as pistas dali para frente, né? Então, a gente trabalha com a 29.5, que trata do vídeo ou outra tecnologia que nos ajudem a aplicar a regra do que significa uma infração, né, a essa linha de medição. Então, quando a gente tem essa tecnologia que nos ajude, a gente vai estar usufruindo disso e muitas vezes a gente usa a própria câmera do celular, algumas outras mais caseiras, mas que nos ajudam a não precisar da tábua indicadora de plasticina, mas se não tem, não é proibido, né, se recomenda inclusive o uso da tábua de plasticina, que fica logo à frente à linha de impulsão. E essa tábua de plasticina, ela tem 10 centímetros de largura, né? Então, a gente tem aqueles 20 centímetros da tábua de impulsão, e mais esses 10 centímetros da tábua indicadora de plasticina. Então, vejam, a gente tem aqui o corredor, né, a gente tem uma tábua de 20 centímetros, que ela está afundada no chão, né? Então, aqui está o corredor, ela é afundada no corredor, mas ela é alinhada lá na frente com a área de queda. Se a gente tem essa tábua de plasticina, a gente usufrui dela, lembrando que agora o ângulo é de 90 graus, né? Ela mudou a angulação, ela fica em 90, e ela tem esses 10 centímetros aqui, ó, tá? E quando a gente não tem essa tábua de
de plasticina na frente, a gente usa um tampão, né, para que a gente não fique com aquele buraco, né, entre a tábua de impulsão e o restante do corredor até a área de queda. Isso significa que, vejam, sumiu daqui a tábua de plasticina e veio esse tampão aqui de 10 centímetros, para que fique completamente nivelado. E que normalmente, quando a gente tem alguma tecnologia, é isso que a gente vai usar, porque a gente tem aqui um vídeo verificando, né, essa linha de medição e esse tampão aqui que completa esse buraco que está afundado dentro do corredor. Então, a tábua de impulsão ela pode ser construída como uma única peça de 30 centímetros de largura, que é aqueles 20 da tábua de impulsão, mais os 10 da tábua indicadora de plasticina. Então, hoje, o que se tem pensado? Se inicialmente eles jogaram, né, aquela imagem para fazer as pessoas pensarem, colocarem opinião, hoje está se levando muito para essa área de impulsão estar em 30 centímetros, ou seja, incorporando a tábua de impulsão mais a plasticina. Né? E que quando a gente fala de medição, é sempre a partir da marca mais próxima na área de queda, né, que o atleta deixa lá, até essa linha de impulsão, que é a linha de medição. Ou no caso, né, como é perpendicular, um prolongamento dessa linha. Então, é assim que a gente faz a medida. Então, vai continuar sendo na marca mais próxima dentro da área de queda e que vai, nesta proposta que se tem, pelo menos hoje, é que continue tendo uma linha de impulsão. Então, essa é a figurinha que a gente viu, né, sendo lançada nas redes sociais e que isso tem sido um grande desconforto até para o show, né, para o espetáculo, porque quando a gente chega em eventos de alto escalão, né, e são os campeonatos mundiais, ou até mesmo o Grand Prix, a gente vê que quando os atletas já têm uma marca, seja para passar para os últimos 3, ou seja já para ir para o último salto, né, aquele terceiro salto que antecede essa segunda fase, eles fazem assim, se já tem a marca, é o tiro no escuro, e se não tem a marca, tem que fazer de tudo para conseguir passar, né, aquele limite, ou conseguir uma marca para ir para os próximos 3, quando a gente está falando de 6 saltos, para conseguir fazer essa segunda fase. E aí a gente tem um alto índice de faltas, né, ou seja, de falhas naquela linha de terceiros saltos da final. E isso traz esse desconforto não somente para os atletas, mas também para a própria televisão, que quer estar mostrando o show e quer estar mostrando qual é a marca, né? Mas que a gente verifica, por exemplo, aqui, essa parte azul, que seria a tábua, que é o tampão que fica no lugar da antiga tábua de plasticina, mas que a gente usa, né, a medição aqui daquela linha de medição normalmente é a Seiko, a gente utiliza bastante em campeonatos mundiais, né, que vai estar mostrando se o atleta falhou ou não. Então, se ele quebrou essa linha vertical, então ele está fazendo uma falha. E se ele pisou antes, né, ele não está fazendo uma falha, mas vejam que ele tem um tanto ali que ele está perdendo até chegar nessa linha de medição. Tá? Então, hoje é isso. E quando eles lançaram, o que eles colocaram é que não se tinha ideia desse tamanho da área de impulsão, né? E que seria a ideia do ponto do salto real, que é aquilo que a gente já faz, por exemplo, nos escolares, dependendo da categoria do escolar, é o que a gente já faz muito com Down, é aquilo que a gente já faz muito com o T11 e T12, que são os visuais, né, do paratletismo, mas lembrando também que é da onde o atleta salta dentro desta área. Se ele saltar antes, vai ser da parte, eu vou estar mostrando ali uma foto que a gente fez, né, até para a gente ter uma ideia de como ficaria isso. Então, a possibilidade é aquilo que eu falei para vocês, da incorporação daquela tábua tampão de 10 centímetros, que é onde a gente usa normalmente a tábua de plasticina, sendo construída como uma peça única junto com a tábua de impulsão. Então, hoje o que a gente tem é a tábua de impulsão aqui, o tampão ou tábua de plasticina, quando a gente usa como tábua de plasticina, e o Geraldo fez isso aqui para nós, né? Ou seja, a linha de medição que antes estava aqui, ela passaria a ser aqui na frente, ou seja, ela não some, né? Então, o que que isso significa? Significa que se o atleta ele bate muito antes desta nova tábua, que seria toda ela, ele vai perder tudo isso daqui, onde está em vermelho,
né? Mas a gente vai começar a medir a partir do início da tábua e não a partir da atual linha de medição, né, que seria aqui onde está no meio essa flecha, nem se isso aqui se tornar realmente a parte final da tábua, não seria daqui, mas seria do início. Então, a gente tem, literalmente, se ele bate antes, começaria daqui. Se ele bateu aqui, vai ser desse início até o ponto mais próximo na área de queda. Se ele bate no meio, vejam, ele não perde esse ponto, nem perde toda essa distância aqui, ó, né? A gente vai medir do início até a queda. Aqui, imaginando que esse ponto aqui está todo incorporado, vai ser desse ponto até a área de queda. Aqui a gente estaria simulando uma atual falta e que não vai ser falta, mas seria se ele estivesse fazendo exatamente esse movimento nesse ponto. A gente já vai tentar demonstrar isso, mas seria deste ponto para frente. Mesma coisa, deste ponto para frente. Aqui, não sendo falta, é desse ponto para frente. Mas se ele chega desculpa, a fazer a falta, né? Porque ele ainda não terminou de tirar o pé, mas se ele toca essa linha aqui, ó, do mesmo jeito que hoje existe uma linha de medição, e essa linha de medição, ou esse plano vertical, se permanecer a regra como está, vai ser uma falta e aí não se mede, né? Se for à frente, mesma coisa, é uma falta e não se mede. Agora, para deixar só um gostinho para vocês, né, quando foi mudada a regra, se pensou inicialmente do toque do pé chapado, né, em relação à linha de medição. E hoje a regra diz no último toque, ou seja, quando a gente tem uma câmera. Isso aqui é um vídeo daquelas câmeras que a gente tem o suporte do árbitro de vídeo, que é muito diferente da imagem que a gente tem, por exemplo, da empresa que estava prestando serviço, que é da Seiko, que tem muito mais frames, então a gente consegue ver uma boa percepção, né, as diferenças, então a gente vê que tem uma falha se ele está nessa parte final, e que talvez antes não tivesse sido. Então, essa é uma discussão mais lá para frente, né, que talvez venha sendo incorporado também em alguma próxima alteração, mas não é o que tem hoje. O que tem hoje é o último toque, se está quebrando essa linha vertical, esse plano vertical da linha de medição, aí sim vai ser falta. Então, entendendo que a ideia maior é como está hoje sendo discutido, de que isso aqui que a gente tem, que são os 20 de tábua de impulsão, mais 10 de tampão ou tábua de plasticina, se torne uma tábua única e consiga se utilizar aquilo que se já tem de construção nas pistas e nos corredores e fazer uma tábua única, com a nova linha de medição vindo aqui e o restante permanece como está. Tá bom? Eu não sei se consegui trazer alguma clareza, mas eu queria deixar para vocês a informação de que essa é uma regra que está sendo discutida, que ela está sendo levada para quem trabalha enquanto treinador, para quem realiza a prova enquanto atleta, e se houver alguma alteração, ela vem para 2026. Não sei se consegui trazer isso como clareza ou se deixei um pouquinho mais confuso, mas eu peço para vocês, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma questão que vocês ainda queiram algum esclarecimento, eu peço para colocarem lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? Que daí a gente traz mais informações para frente. Lembrando que os momentos Abrat, eles são de 15 minutos, a gente inicia às 8h15 e termina às 8h20. Mas eu quero deixar para vocês já o aviso de que neste sábado a gente começa com os encontros mensais do nosso bate-papo com a Brat, top 10, ou seja, vão ser 10 bate-papos esse ano com o Anderson, e nós temos uma convidada mega especial, uma professora que muitos aqui conhecem pessoalmente, e se não conhecem pessoalmente, já conhecem a sua história, ela recebeu o nosso título da Brat, é a professora Maria. Então, esperamos todos no bate-papo com a Maria, aqui na Brat, neste sábado, 19h30. A gente já já vai passar para vocês essa informação. Um grande beijo a todos, boa noite e até Boa o noite. próximo Momento Abrat. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Tchau, boa Tchau, noite. tchau.